Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do axioma do supremo e vamos lembrar que normalmente em livros de análise o axioma do supremo é um axioma, ou seja, dado o conjunto dos reais com estrutura de corpo, de positivo, de ordenação, tudo que tem direito, o que faz a diferença entre os racionais e os reais é exatamente esse axioma, que é chamado do axioma do supremo. Como estamos numa linha, vamos dizer, construtivista, e nós temos, vamos dizer, um candidato aos reais, a menos uma notação mais agradável, então é normal o axioma, na verdade, ser um teorema. E isso que a gente vai ter que provar. Se já temos relação de desigualdade, o supremo, esse axioma do supremo tem que ser um teorema. Então, nessa videoaula, o que a gente está supondo? Já um contato prévio com uma ideia de supremo, ou seja, já trabalhou um pouco com análise, viu a ideia de supremo, essas coisas todas, porque a gente agora só vai provar esse teorema. Então, eu espero que já tenha uma boa... esteja bem interligado, já consiga fazer um pouco disso. Mas a ideia agora é provar esse resultado e explicar bem basicamente e como prova esse resultado. Então, vamos dizer o seguinte, seja C um subconjunto não vazio, C uma coleção de cortes de Dequinde, ou seja, temos infinitos, C é uma coletânea, ou seja, um subconjunto dos reais, e cada elemento de C é um corte de Dequinde, ou seja, conjunto de conjuntos, né, se eu pensar desse jeito. Então dizemos que agora essa coletânea toda é limitada superiormente, se existe x real, tal que y é menor ou igual a x para todo y pertencente a C. Então o que quer dizer esse x real? Existe um corte de Dedekind, tal que no corte de Dedekind ele contém todos os elementos de C. É isso que está sendo escrito aqui. Depois, claro, futuramente, como disse, vai mudar essa notação. A gente só está provando que existe os reais, ou seja, existe um conjunto com um monte de propriedades. E para falar, a gente chama de x uma cota superior de C. Tá, e agora, temos o C, nós temos a cota superior. Agora a gente vai considerar o conjunto das cotas superiores no fundo. Existe algum sentido menor? Ou seja, aquele que está mais coladinho no conjunto? Se existir, a gente chama de supremo de C. O que é um supremo de C? É um número real, ou um corte de Dequinde, que satisfaz essas duas propriedades. Primeiro, cota superior da coleção C, e segundo, em algum sentido a menor cota superior. Ou seja, para qualquer cota superior que eu tomar, Z é menor ou igual a X. Caso esse Z exista, ele é único. Como que a gente prova isso? Seja Z e W dois supremos. Então, primeiro, Z e W são cotas superiores, e como W é cota superior, Z é menor ou igual a W. E como Z é cota superior, W é menor ou igual a Z. Então, por tricotomia, Z é igual a W. Então, o que a gente precisa agora provar, e esse é o axioma do supremo, é que esse Z existe. Então, o que está dizendo? Enunciado simples, como a gente gosta, mas exige um pouco para provar. Então, seja C um subconjunto de R, C não vazio, limitado superiormente. Então, C admite supremo em R. Então, quando a gente quer admitir supremo em R, o que a gente vai querer fazer? Então, vamos pegar o candidato ao supremo. Então, eu acho que como a gente está trabalhando em estar contido, um conjunto menor que o outro está dentro do outro, etc., então eu acho que é natural o candidato a supremo ser a união de tudo. Então vamos fazer isso aqui. É a união de y pertencente a C de y. É isso que a gente vai fazer, e o que eu vou provar é que Z é um elemento real, ou seja, Z é um corte de Dedekind. Então, claro, eu vou ter que usar aquele limitado superiormente e provar aquelas três propriedades. Então vamos lá. Primeiro, isso aqui faz sentido, essa construção? Faz, porque todo mundo está dentro das partes dos racionais. O nosso universo é parte dos racionais. Tá, o conjunto das partes. Então esse conjunto aqui faz sentido, é um subconjunto das partes. O que não é claro, a princípio, é que esse conjunto aqui é um corte de Dequinde. E é isso que a gente vai provar no fundo. Ou seja, a parte mais, vamos dizer, difícil é provar que isso aqui é um elemento de R. Essa é o grande tchan. Mas o supremo acho que sai direto. Então, como que a gente prova? Então, como C é limitado superiormente,
existe um x dentro pertencente aos reais, tal que y está contido em x para todo y pertencente a C. Essa é a hipótese. Logo, bom, como y contém todos os elementos da união, então é porque propriedade é direto que z está dentro de x. Logo, z está dentro de x. Bom, dá para provar direto que subconjunto... Não dá para provar direto, não. Essencialmente, agora eu tenho que provar que z é um elemento real. Tá? Ou seja, eu tenho que provar que z é um córrego de Dedekind. Então, como que a gente faz isso? Tem que provar aquelas três propriedades. Como x é córrego de Dedekind, ou seja, o que eu tenho que provar? Que z admite uma cota superior primeiro. A segunda propriedade, eu tenho que provar que é a propriedade que o supremo não está em z. Lembra dessa frase? Ou seja, dado o elemento em z, existe alguém maior que esse elemento e ainda está em z. E a terceira propriedade é que contém todos os antecessores. Então, vamos escrever essas três propriedades para provar que z é um córrego de Dedekind. É o único jeito. Então, como x é córrego de Dedekind, então existe um S racional tal que x é menor que S para todo x pertencente a x. Tá? Lembra que x também é racional. Conjunto esse aqui é o subconjunto das partes dos racionais. Logo, x é menor que S para todo x pertencente a z. Então a propriedade 1 está feita, admite cota superior. A propriedade 2 é fácil provar também, é direto. Então o que eu vou ter que fazer? Eu pego z, elemento de z. O que eu tenho que provar é que existe alguém maior que esse zzinho e ainda está dentro de z. Então, como quiser aquela união ali, existe y pertencente a C, tal que z pertence a y. Como y é córrego de Dedekind, como y pertence aos reais, existe um y pertencente a y com z menor que y. Como y é um subconjunto de z, temos que y pertence a z. Então a propriedade 2 está feita. Sempre existe alguém maior. E a propriedade 3 é direta. Eu acho que eu vou deixar até como exercício no fundo. O que é a propriedade 3? Dado z pertencente a z e x menor que z, eu tenho que provar que x menor que zzinho, eu tenho que provar que x pertence a z. E a prova é igual a essa aqui. Bom, dado z pertencente a z, então z está em algum y. Mas y é córrego de Dedekind e x é menor que z, então x está dentro desse y. Se x está dentro desse y, então x está dentro de z. Então isso aqui eu deixo como exercício para concluir. Então a primeira parte que a gente provou é que z é real. E depois eu tenho que provar que é supremo. Para provar que é supremo, bom, primeiro, z é cota superior. Pois y está contido em y é menor ou igual a z para todo y pertencente a C. E a segunda, que é o seguinte, dado x cota superior, essa propriedade a gente já provou. Então, o que a gente tem é que y está contido em x para todo y em C. O que implica, isso foi o grande extra, né, que a gente gastou um tempinho para provar. Se eu pegar o y pertencente a C de y, está contido em x. Logo, o que a gente concluiu disso aqui tudo é que esse aqui é o meu z. Então, o que a gente prova? Se todo
Se todos os elementos é subconjunto de se todos os conjuntos é subconjunto de X, então a união toda está dentro de X. Isso foi provado já. Isso aqui a gente já sabe fazer essa conta. Então, quem é a união de tudo é o Z. Então, Z é menor ou igual a X. Quer dizer, então, que o Z é o meu supremo. Foi essas duas propriedades, mas essencialmente é feito na parte de união. E é isso que eu queria falar com vocês.